Boa tarde primeiro, tudo bem? Como foi os estudos aí de ontem? Estudaram a história da tabela periódica, então a gente vai dar continuidade, ou seja, vamos parar lá na tabela periódica que a gente conhece hoje. Então a tabela periódica que a gente conhece hoje, em alguns sistemas de ensino, algumas editoras trabalham com corzinhas diferentes na tabela periódica que vocês conhecem, mas para isso, para a gente dar continuidade, eu gostaria que vocês abrissem a página 165 da apostila do livro para a gente começar nossos estudos. Vai lá, se quiser pausar aí para ir lá procurar a apostila, fique à vontade, tudo bem? Bom, achou sua apostila, está na página 165, explorando a tabela periódica. Achou aí? Então, moçada, a tabela periódica ela é feita dessa forma porque Mosley e acima, né, dos conhecimentos de Mendeleev, eles começaram o quê? A tabela periódica é uma ordem crescente, uma sequência crescente de número atômico. Então, vem número 1, número 2, número atômico 3. Aí o que acontece? Sempre volta a repetir aquela característica química, então um elemento que se encontra debaixo do outro, todos apresentam praticamente as mesmas propriedades, ou seja, propriedades semelhantes. Então nós temos lá as colunas da tabela periódica, todos os elementos apresentam propriedades semelhantes. Então nós temos lá 18 colunas na tabela periódica. Então a partir de agora eu não vou falar mais colunas. Então, como um elemento se encontra debaixo do outro, eles apresentam propriedades semelhantes, então a gente vai chamar essas colunas de famílias ou grupos. Então a tabela periódica apresenta 18 famílias. Então vamos lá. Ó. Então apresenta 18 famílias. E a tabela periódica apresenta 7 linhas. Essas 7 linhas a gente vai começar a chamar agora de períodos ou séries. Então a tabela periódica apresenta 7 períodos, certo? E temos lá embaixo, olha aí na sua apostila, está em marronzinho, série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Todas essas duas séries estão no terceiro período, no terceiro grupo, no sexto e no sétimo período. Todos estão ali dentro, tudo bem? A gente tira eles de dentro e estica eles aqui fora, porque senão tinha que ser uma tabela 3D. Todos estão, então, no terceiro grupo, ou terceira família, tudo bem? Bom, então temos lá 18 famílias e 7 períodos da tabela periódica, ok? Algumas famílias apresentam, de tão importante que elas são, elas apresentam alguns nomes. Então a família 1, que são os elementos do lítio, sódio, potássio, achou aí? Então a gente chama de metais alcalinos. A família 2, que é o berílio, magnésio, cálcio, são os metais alcalinos terrosos. Lá do outro lado, a família do oxigênio, né, enxofre, selênio, são chamados de calcogênios, ou família do oxigênio. E a penúltima família, que é do flúor, cloro, bromo, são os halogênios. E a última família são os gases nobres. Tudo bem? Então a gente conhece ali algumas famílias importantes. Além disso, a tabela periódica ela tem uma grande divisão. Então aqui no slide, em rosa são os metais da tabela periódica. Algumas tabelas periódicas, ainda com a nomenclatura antiga, apresentam semimetais, né? Mas as tabelas periódicas modernas não têm mais esses semimetais. Ou eles são metais ou não são metais, ou seja, não metais ou ametais. O verdinho são os não metais, ou seja, apresentam características opostas aos metais. A gente vai estudar essas características futuramente. Só para você ter uma ideia, pensou em alguma propriedade de metal, vem o que na sua cabeça? Brilho metálico, boa condutividade térmica e elétrica. Já os não metais é o contrário disso. E temos lá os gases nobres. As séries dos lantanídeos e dos actinídeos, como está lá dentro da família 3, eles são metais também, tudo bem? Aí o seguinte, o que gera a propriedade química para um elemento? A propriedade química para um elemento ela é gerada pelo aquele último elétron ser colocado na distribuição eletrônica. Então esse último elétron, você fez a distribuição eletrônica, então aquele último elétron que vai gerar a característica química para aquele elemento. Então, a gente pode dizer o seguinte,
que um elemento está debaixo do outro numa mesma família, porque eles têm sempre o mesmo elétron naquele subnível, aquela mesma quantidade de elétrons no subnível mais energético. Lembra disso da distribuição eletrônica? Distribuição eletrônica, você faz a distribuição eletrônica, o último subnível a ser preenchido a gente chama de subnível mais energético. Então, todos da família 1 vão terminar em S1. Então, o que faz cada elemento se encontrar numa dada família é aquele elétron que termina, né, aquele subnível, aquele último elétron ser colocado naquele subnível mais energético. Então, todos da família 1, percebeu aí, ó, todos da família 1 vão terminar em S1. Todos da família 2 vão terminar em S2. Os metais de transição, que são esses do meio em amarelo, todos da família 3 vão terminar em D1, depois vem D2, todos D3, D4 até D10. E já na família P, que está em verdinho, então vem lá, ó, família do boro, por exemplo, se você pegar a tabela periódica, o boro termina em P1. Então todos da família do boro terminam em P1. Depois vem P2, P3, P4, P5 e P6. Tem algumas exceções, por exemplo, o gás nobre S2 aí, que é o hélio, é uma exceção, tá? Mas todos dos gases nobres terminam em P6, exceto o hélio. Lá embaixo, a família F são a série dos lantanídeos e actinídeos. Então nós temos regiões da tabela periódica. Temos a do subnível mais energético, tá? Temos o S, os grupos D, P e F. Eu acho que é só você olhar aí que eu coloquei nesse slide, fica legal. Então vem o seguinte. Então você fez a distribuição eletrônica, você vai olhar aquele subnível mais energético. Terminou em P2. Qual que é a família P2? Aí você vai encontrar ele. O que vai dizer qual vai ser o período? Vai ser a camada de valência. Então anote aí, fez a distribuição eletrônica. O subnível mais energético vai indicar aonde, que família que esse elemento se encontra. E a camada de valência vai dizer vai indicar qual é o período. Então camada de valência é período e família subnível mais energético. Eu coloquei um exemplo aqui. O bromo. Você faz a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Então a sua tabela periódica da página 165, P5. P5 está lá nos halogênios, que é a penúltima família. Todos os halogênios terminam em P5. Agora, qual é a camada de valência? A camada 4. Então você conta o quarto período. Olha lá, ó, primeiro vem o hélio, o neônio, o argônio e o criptônio. Então, quarto período e P5 é a família dos halogênios. Encontrou o bromo aí? Então é assim que faz. Então, moçada, faz o seguinte, ó. Para você identificar um elemento químico na tabela periódica, faça a distribuição eletrônica. Aí vai terminar lá com o subnível mais energético. Aí você vai olhar lá qual o subnível mais energético e cada família termina. E a camada de valência vai indicar qual é o período que ele se encontra. Tudo bem? Então aí é para a gente localizar os elementos químicos na tabela periódica. Então, eu passei para vocês nos exercícios. Então, dê uma lida na página 165, 166, 167, né? Na página 168 tem alguns exemplos legais, né? E na página 170 tem até uma brincadeira de um tabuleiro que é tipo batalha naval. Então funciona assim na batalha naval, que aonde o subnível mais energético vai ser a coluna, né? Para você indicar qual o elemento químico. E qual vai ser a família? Vai ser então o subnível mais energético. Então você viu lá, terminou em P5. Então pode ser qualquer um dos halogênios da família 17. Agora, como que vai ser qual série ele termina? Qual série ele se encontra? Aí você vai olhar a camada de valência. Então a camada de valência são as linhas e o subnível mais energético as colunas, tá certo? Então para você achar aí qual é o elemento. Na página 171 também tem um exercício legal, dois exercícios aliás, para você trabalhar a tabela periódica. Eu deixei alguns exercícios para você fazer, então faça esses exercícios. Aí eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou corrigir aquele exercício que eu passei para vocês, aqueles exercícios que eu passei para vocês na aula passada, né, sobre história da tabela periódica.
e corrija esses exercícios que eu vou deixar agora aqui para vocês sobre localização de elemento químico na tabela periódica, né? Então lembre-se, fez a dispersão eletrônica, o subnível mais energético indica qual é a família e a camada de valência é o período. No próximo slide tem uma tabelinha legal aqui que vai mostrar para mim. Então, por exemplo, o grupo 1, né, termina em S1, a família 2 termina em S2, né? Então, para você lembrar aí, tudo bem? Então, bons estudos e a gente vai dando continuidade. Tiver dúvida, a gente responde aí na hora que depois eu resolver os exercícios, tudo bem? Grande abraço, continue estudando, não pode parar, tá bom? Falou, até mais!